Olá pessoal, boa noite, né? Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa revisão. Na aula passada a gente fez a revisão com os decimais e nessa aula a gente vai iniciar a revisão com as frações, certo? Espero que todos estejam bem, mesmo nesse período aí de quarentena. Eu sei que tem muitas dificuldades para todos, mas uma maneira da gente não perder o contato está sendo exatamente essas aulas, tá? Espero que vocês estejam gostando. Vou tentar melhorar o áudio, ver se eu pesquiso algum programinha para ajustar, mas enquanto isso a gente vai da maneira que for possível, tá bom? Então vamos falar de frações equivalentes. As frações equivalentes, elas aparentemente são números diferentes, mas elas, de certa forma, é o mesmo número. Por quê? Porque quando a gente efetua a divisão, teremos o mesmo resultado. Logo, esses números são iguais. Então, eu tenho aqui 3 exemplos que eu vou simplificar e verificar se eles são equivalentes entre si, tá bom? Inicialmente, a gente tem 30 por 40. Vamos fazer aqui. Então, 30 por 40. Que simplificando por 10, a gente tem 3 quartos. Tá bom? No segundo caso, a gente tem 12 sobre 16. Que simplificando por 3, ou melhor, por 4, a gente tem 3 sobre 4. Aparentemente as frações eram diferentes, mas ao efetuar a simplificação, a gente encontrou o mesmo resultado. Tá? Da mesma maneira, se efetuar a divisão 30 por 40, vai ser o mesmo resultado de efetuar a divisão 12 por 16. Então essas duas frações são equivalentes. A última, ela não é equivalente exatamente pelo sinal de menos, mas vamos efetuar a simplificação. 10 por 45, a gente simplifica aqui por 5, e a gente tem como resultado menos 2 sobre 9. Tá bom? Então as duas primeiras são equivalentes e a terceira não. Só para a gente testar a simplificação. Tá bom? Então lembre-se, toda vez que vocês quiserem verificar se as frações são equivalentes ou não, então nesse caso vocês devem efetuar a simplificação. Tá bom? Se encontrar o mesmo resultado, ou seja, a mesma fração irredutível, a gente diz que elas são equivalentes. Tá aqui a explicação, tá bom? Agora vamos fazer conta com as frações, né? A primeira é a adição e subtração. Então eu tenho aqui 2 exemplos. Inicialmente a gente vai fazer com o mesmo denominador, tá bom? Então vamos fazer com o mesmo denominador, que é bem simplesinho, só para a gente relembrar. Então, no primeiro exemplo, a gente tem 1/3 mais 7/3 menos 4/3. Nesse caso, a gente deve repetir o denominador e fazer a conta com os numeradores. 1 mais 7, 8, menos 4, 4. Então, resultado, 4/3. No segundo exemplo, a letra B, a gente tem menos 3/7 mais 4/7 menos 5/7. E tem mais um, né? Mais 2/7. Repete-se o denominador, 7, e faz a conta com os numeradores. Nesse caso, o ideal é você somar os positivos, que dá 6, 4 mais 2, e os negativos, que dá menos 8. E aí você tem 6 positivo com menos 8. Resultado, menos 2. Então, primeiro resultado, 4/3. Segundo resultado, menos 2/7.
Então, a maneira de resolver adição e subtração com denominadores iguais é só repetir o denominador e fazer as operações com o numerador. Tá ok, pessoal? Qualquer coisa vocês podem rever o vídeo e tentar refazer as questões dos exercícios. Agora com denominadores diferentes, o que é que a gente vai fazer? Para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou ler isso daqui, mas eu vou explicar na prática como é que acontece. Então vamos ver o exemplo direto. No caso do primeiro exemplo, a gente tem 1/5 mais 7/4. E aí o que a gente deve fazer? A gente vai calcular o MMC de 5 e de 4. Como o 5 e o 4 são primos entre si, significa que o MMC vai ser o produto dos dois. Ou seja, 5 vezes 4, 20. Então esse é o MMC. Aí o que a gente faz? A gente pega o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então aqui, 20 dividido por 5 dá 4. Vezes 1, 4. Vou repetir agora com a próxima fração. 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 7, 35. E aí, como resultado, Ups! Falha técnica nossa. Como resultado, a gente tem 39, 20 avos. Então, só recapitulando como foi que a gente fez. Primeiro, a gente tirou o MMC dos denominadores, que deu 20. E depois a gente fez a seguinte operação. Divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Tá bom? Então essa é a maneira clássica de se resolver uma fração de adição com denominadores, adição ou subtração com denominadores diferentes. Tá bom? Agora vamos para o segundo exemplo. A gente tem 1/5 mais 4/12 menos 5/8. E aí o que a gente deve fazer? O MMC de 5, 12 e 8. Então vamos fazer o MMC aqui. 5, 12 e 8. Por 2, repete 5, dá 6. E aqui 4. Por 2, aqui 5, aqui 3, aqui 2. Por 2 novamente, repete 5, aqui repete 3 e aqui dá 1. Por 3, repete 5, aqui dá 1, repete 1. E por 5, 1, 1 e 1. Agora multiplica-se tudo, aqui dá 8, os 2, aqui dá 24 e aqui 120. Então o resultado do MMC foi 120. Agora a gente vai efetuar as divisões, tá? 120 dividido por 5 dá 24, vezes 1, 24. 120 por 12 dá 10, vezes 4, 40. 120 dividido por 8, essa eu vou precisar de ajuda. 120 por 8 dá 15, vezes 5, 75.
Então, 120 por 5, 24, vezes 1, 24, 120 por 12, 10, vezes 4, 40, 120 por 8, 15, vezes 5, 75. A gente pode somar esses dois, que no caso dá 64, e aí é só fazer 64 menos 75, que dá menos 11 sobre 120. Tá bom? Então, nesse caso, não esqueçam, sempre divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E vai repetindo o sinal. Se for mais, repete o mais. Se for menos, repete o menos. Tem mais uma, né? Vamos fazer aí essa letra C. Deixa eu só apagar aqui o MMC. E a gente fica com espaço suficiente para fazer a letra C. Então eu tenho menos 3 décimos mais 4 quinzeavos menos 7 quartos e mais 1/5. Aqui o MMC a gente pode fazer aqui no cantinho. Se não der espaço, a gente pula para lá, para o lado. Vou fazer o MMC de 10, 15, 4 e 5. Por 2, aqui dá 5, aqui repete, aqui dá 2. Aqui repete o 5. Por 2, repete o 5, repete o 15, aqui dá 1 e aqui repete o 5. Por 3, repete o 5, aqui dá 5, aqui repete o 1, repete o 5. E por 5, 1, 1, 1 e 1. Ó, deu espaço, hein? 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. O MMC nesse caso é 60. Vou fazer até o final porque provavelmente não vai dar espaço aqui. Vou escrever embaixo. 60. 60 por 10 dá 6. Vezes 3, 18. Repete o sinal. Então, menos 18. 60 por 15 dá 4. Vezes 4, 16. Repete o mais 16. 60 por 4 dá 15. 15 vezes 7, ajuda. 15 vezes 7, 15 vezes 7, 105. Menos 105. Vou imprensar esse último. 60 por 5 dá 12. Vezes 1, 12. Vou imprensadozinho ali. Pronto. Agora, para a gente finalizar, como eu falei na questão anterior, né, naquela com os denominadores iguais, a gente soma os positivos e soma os negativos. No caso dos positivos, dá 28. E dos negativos, 18 com 105. Dá 123. Então fica assim. Vai ficar 18 positivo menos 123 sobre 60. E agora subtraindo, menos 18, porque os sinais são diferentes, né? Tem que lembrar o seguinte, sinais diferentes você subtrai. Sinais iguais você soma, tá bom? Então não pode esquecer disso. Então, 18, 18, deixa eu ver, é 28 e não 18, desculpa gente, é 28. Então fica 28 menos 123, resultado, menos 95 sobre 60. Nesse caso aqui, dá para a gente simplificar, né? E a gente vai simplificar, no caso aqui, vamos tentar por 5 inicialmente. 95 por 5 dá 19.
repete o menos, né? Porque é negativo, tem que conservar o sinal do maior. E 60 por 5 dá 12. E agora não dá para simplificar mais. Tá bom, gente? Então, nesse primeiro caso aqui não deu para simplificar. No segundo também não. E no terceiro já deu para simplificar. Então, só recapitulando, em adição ou subtração com denominadores diferentes, você deve calcular o MMC e depois fazer a regrinha. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ou seja, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembrando de conservar os sinais e lembrando também de repetir o sinal do número. Então, repete o sinal do número, né? Repete o sinal do número e depois tem que fazer a regrinha. Sinais iguais soma-se e conserva o sinal, e sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior número. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima etapa, que é a multiplicação. Vamos ver a multiplicação. Tá? A multiplicação é mais simples do que a adição, porque não tem esse negócio de calcular MMC, não tem esse negócio de se preocupar se tem denominador igual ou diferente. Basta você multiplicar, né, os denominadores pelos denominadores e os numeradores pelos numeradores. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Então, vamos para o exemplo, que aí eu acho que fica mais interessante para a gente visualizar como é que faz esse processo. Então, deixa eu apagar inicialmente o quadro. Espero que vocês aproveitem essas videoaulas e refaçam os exercícios, ou então vocês podem buscar novas questões de outros parceiros na internet, de livros do ensino fundamental que tem esse conteúdo. Então, é um momento realmente de refrescar a memória, de manter também a mente ocupada, tá? Não ficarmos ociosos. A gente em quarentena e a gente tem que procurar manter a mente ativa. Então, no primeiro exemplo, a gente tem 12 sétimos vezes, o segundo caso é menos 3 sobre 8. E aí a gente vai multiplicar. 12 vezes 3 dá 36. E 7 vezes 8 dá 54. Logo, você faz a regrinha do sinal. Mais, que isso aqui é positivo, com menos. Mais com menos, na multiplicação, é menos. Tá bom? Que é diferente da regra anterior. A regra anterior era sinais iguais, soma-se e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal maior. Nesse caso, a gente está multiplicando, então a gente tem que usar aquela tabelinha, né? Mais com mais é igual a mais com menos é igual a menos com menos é igual a mais. Tá bom? Então, essa regrinha ela vale para multiplicação e divisão. No próximo caso, aqui a gente pode simplificar, né, gente? Nesse caso aqui a gente pode simplificar ainda por 4. Que legal. Então, a gente pode simplificar 36 por 4 dá 9. E 54 por 4, opa, eu acho que eu errei a multiplicação. 7 vezes 8 não é 54 não, é 56. Eita, tá bom, de quarentena, dividido por 4, que dá 14. Pequeno equívoco, né, gente? Agora vamos para o próximo exemplo. Menos 5 nonos vezes também o horário que esse professor inventa de gravar,
terrível, muito tarde. Se a gente gravar antes, tem muito barulho, pode nos atrapalhar, por isso que a gente grava nesse horário, tá bom? Agora vamos multiplicar. Uma dica para a gente não precisar fazer a simplificação no final, o que a gente deve fazer? A gente pode fazer a simplificação antes de multiplicar. Como assim? A gente pega um número de cima e vê se tem algum número de baixo que a gente possa simplificar. No caso aqui, a gente tem o 5 e 25. E a gente pode simplificar ele por 5. Então, 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Da mesma maneira, a gente pode simplificar o 9 com 3. 3 por 3 dá 1. E 9 por 3 dá 3. Só recapitulando, esse aqui a gente simplificou por 5. Esse aqui a gente também simplificou por 5. Cortou os dois. Esse aqui a gente vai simplificar por 3. E esse a gente simplificou por 3. Tá? Tem que ser sempre um em cima e um embaixo. Não importa em qual dos fatores ele esteja. E aí, se não tem mais nenhuma simplificação possível, significa que o resultado já vai sair simplificado. Então, vai ficar 1 vezes 13 dá 13, vezes 1 dá 13. 3 vezes 5 dá 15, vezes 10, 150. E aí fazemos a regrinha do sinal, menos com menos é mais, com mais é mais. Como o número 13 é primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo. E o 150 não é múltiplo do 13, então já está simplificado. Tá bom? Último exemplo, a gente tem 4 vezes menos 10 sobre 5. Essa daqui já dá para simplificar de cara. E a outra mais 7 oitavos. Agora a gente pode simplificar aqui, por 5. Aqui dá 2 e aqui dá 1. Simplifiquei por 5. Nesse caso, aqui a gente pode simplificar, porque como esse número é inteiro, significa que embaixo o denominador é 1. Então, eu tenho 4 em cima e 8 aqui. Então, eu posso simplificar por 4. Aqui dá 1, por 4 aqui dá 2. Então, eu estou simplificando por 4. Pronto, simplificou tudo que foi possível. Na hora de multiplicar, você vai ter o resultado já simplificado. Então, aqui a gente tem 1 vezes 2, que dá 2, vezes 7, 14. 1 vezes 1, 1, vezes 2, 2. Ó, a gente nem percebeu, dava para cortar também o 2 com 2, né? Então iria sobrar só o 7, mas bom, deixa para lá. A gente tem aqui a regra do sinal, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Então agora fazemos a divisão, 14 por 2, 7. Menos 7 é o resultado. Tá bom, pessoal? Então, só recapitulando, a multiplicação basta fazer numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. As multiplicações de uma maneira geral, tá bom? Lembrando de usar a regrinha do sinal que está no quadro. E, se for possível, fazer a simplificação para reduzir os danos colaterais de possíveis equívocos. Tá bom, gente? Então, vamos agora para o próximo passo, que é a divisão. Mais uma vez, no nosso material tem explicando tudo, né, como é que é o passo a passo. Só que a gente, para ganhar tempo, a gente não vai ler. A gente vai direto para os exemplos e aí eu vou informar, mostrar como é que faz na prática. Tá bom? Então vamos lá. Divisão agora. A divisão. Você quase dá trabalho para limpar.
Vou usando até um papelzinho no lugar do quadro, umedecido com álcool, mas mesmo assim ele é um pouquinho complicado. A gente vai, devagarzinho, vai se arrumando, né? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a divisão, que é o nosso último tópico, tá? Sobre fração. Então, nesse caso, a gente tem como exemplo menos 8 sétimos dividido por 3 quintos. E aí, como é que a gente procede? A gente repete a primeira fração do mesmo jeitinho que ela está e multiplica, ao invés de dividir, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 5 terços. Então, ao invés de dividir por 3 quintos, eu multiplico por 5 terços. Esses resultados são equivalentes, ou seja, são iguais. E aí a gente vai efetuar agora a nossa multiplicação. 8 vezes 5 dá 40. E 7 vezes 3 dá 21. Menos com mais, menos. Então essa é a fração. Não dá para simplificar. E esse é o resultado final. Tá bom? Então só relembrando. Repete a primeira, multiplica, no caso troca o sinal de dividir por vezes. Quando você faz isso, significa que você vai ter que fazer a inversão da segunda fração. O que é inverter? É colocar o denominador em cima e o numerador embaixo. Tá? E aí, a gente tem agora o segundo exemplo, que é 1 meio dividido por menos 6. Agora, o que a gente faz? A gente repete o primeiro novamente. Tem um parênteses aqui que é para separar os sinais. Perdão. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Mais para o inverso do segundo, aqui tem 1. Então, vai ficar menos 1 sexto. Agora, a gente multiplicando, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 6 dá 12. Mais com menos, menos. E aí está o resultado da nossa divisão. Repeti o primeiro, multipliquei pelo inverso do segundo e fiz a regrinha do sinal. Mais com menos, menos. Letra C, a gente tem 1 quinto dividido por 4 dozeavos dividido por menos 5 oitavos. O que a gente deve fazer? Repete o primeiro. E multiplica pelo inverso do segundo. Só que aqui tem uma divisão novamente. Então, multiplica pelo inverso do segundo. Por que isso? Vamos lá explicar. Porque quando você efetuar a primeira, você não vai repetir provavelmente, né? Você iria fazer a conta da primeira e aí você repetiria essa divisão aqui. O resultado dessa conta não iria fazer a divisão com essa, então você pode repetir a primeira e fazer a inversão das outras que vierem. Então, se vier 3 divisões, 4 divisões, não importa, é só você repetir a primeira e fazer a inversão das outras, tá bom? E aí, nesse caso, a gente tem uma simplificação aqui. Já que é multiplicação, a gente consegue simplificar, que é por 4 aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 3. Não tem mais nenhuma simplificação, agora é só multiplicar. 1 vezes 3, 3, vezes 8, 24. 5 vezes 1, 5, vezes 5, 25. E agora, regrinha do sinal, mais e mais e menos, menos. Então, esse é o resultado. É isso aí, pessoal.
Então, a questão da divisão, da multiplicação, da adição e subtração foram todas vistas hoje, né? Então, de certa forma, a gente concluiu em uma única aula a parte de fração. É importante lembrar que a gente fez algumas relações com as frações, ou seja, toda fração ela tem um número decimal correspondente. Todo número decimal a gente pode escrever como uma porcentagem, então essas relações elas existem aqui também. Só que não adianta a gente repetir aquilo que já foi visto em decimal. Então a gente viu apenas as 4 operações com as frações e a questão de frações equivalentes. Na próxima aula a gente dá continuidade à nossa revisão falando sobre arredondamento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado por ter nos dado a sua atenção nesse momento, tá bom? E assim, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.